Provérbios capítulo 4, nós leremos a partir do verso 1 até o verso de número 19. Provérbios capítulo 4, do verso 1 ao verso 19. Assim diz a palavra do Senhor: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o. Não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Assim diz a palavra do Senhor. Oremos, meus irmãos. Pai Santo, a tua palavra foi lida e agora será explicada para o teu povo. E queremos, Pai, ouvir a tua voz. Portanto, dá-nos um coração apropriado para receber a tua palavra, que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz. Assim te pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa exposição nesta noite é: por que devemos ouvir a instrução? Por que devemos ouvir a instrução? Certa feita, um professor entrou em sala e fez a seguinte provocação para os seus alunos, um seguinte desafio: eu vou dar uma nota de R$100 para todo mundo que responder a pergunta que eu fizer no final da aula, mas para isso vocês vão ter que prestar atenção no conteúdo. Muito bem, passado então o período de aula, os alunos prontamente guardaram seus celulares, abriram seus cadernos, pegaram o lápis para fazer as suas anotações e passaram a aula totalmente atentos a tudo aquilo que o professor estava dizendo. Chegou ao final da aula, o professor fez a seguinte observação para os alunos: vocês perceberam uma coisa? O professor não mudou. Eu não falei de uma maneira diferente. Sabe a única coisa que fez a diferença? A disposição de vocês quererem ouvir. Isso faz toda a diferença. Nós sempre ouvimos aquilo que consideramos valioso. O grande desafio da nossa época não é o excesso de informação, o barulho. É realmente nós termos a atitude de ouvir. Aquilo que nós consideramos ser valioso e precioso, nós detemos atenção. E, de fato, nós temos perdido a capacidade de, muitas vezes, ouvir aquilo que realmente importa, porque não temos a consideração adequada. Meus irmãos, como tenho insistido com vocês, essa é a 10ª mensagem no livro de Provérbios. Nós temos falado de que o pai, o personagem desse livro, ele, durante os primeiros 9 capítulos do livro, ele almeja
convencer o filho a abraçar a instrução, a abraçar a sabedoria, a seguir o caminho da sabedoria, para que ele possa se desviar do mal. Então, a primeira mensagem, nós fizemos a primeira consideração de que o princípio da sabedoria é o reconhecimento do temor do Senhor. Saber quem Deus é vai direcionar os nossos passos e também nos dá a capacidade de desviar do mal. E ainda observamos que a sabedoria ela aparece também não como algo natural ao pecador. Nós falamos que todo ser humano, e aqui sem querer ofender ninguém, é tolo. Essa é a realidade do pecado. Nós temos a tendência, uma forte inclinação a seguir a tolice. Por isso essa insistência do pai: filho, se você não abraçar a sabedoria, você vai andar como os perversos. Você vai andar exatamente como o zombador, como o tolo e como o nécio. Então, atenta o seu ouvido a isso. Então, o pai observa isso, apresenta para o filho essas considerações. Em outra ocasião, nós ouvimos o sermão da sabedoria, o clamor da sabedoria, chamando o filho, chamando a todos de praça pública, exigindo que tenham atenção a tudo aquilo que ela diz. Por quê? Antes que a tua vida entre em um colapso, antes que venha o juízo e você perca exatamente toda a sua chance de viver bem, de ter uma vida próspera diante de Deus. Isso tudo foi apresentado no Sermão da Sabedoria. Em outra ocasião ainda ouvimos que a sabedoria, ela nos concede uma vida boa e uma vida longa. Ela é essencial para não esquecermos a instrução de Deus. Nós devemos guardá-la porque ela nos proporciona exatamente este mandamento correto para o coração. Então ela me dá um princípio de entendimento humilde, de que eu careço de sabedoria, de que eu careço de ouvir continuamente. A sabedoria me proporciona tudo isso. E aí, no nosso último encontro, ouvimos falar que a sabedoria é o meio pelo qual Deus estruturou a criação. Esse foi o último sermão. Ou seja, o mundo funciona como? Com a sabedoria de Deus. Então, Provérbios não propõe o caminho mais provável, possibilidades. Ele está te mostrando como o mundo funciona. Ele não está preocupado se vai acontecer tal coisa ou se tal coisa aconteceu e evitou que outra acontecesse. Não, ele está te mostrando o padrão de Deus. Deus construiu o mundo assim. É para funcionar assim. E o que acontece quando essa estrutura fura? Aí, livro de Jó. Não é o caso que a gente vai responder hoje. Então nós vamos atentar para o padrão de Deus, para aquilo que Deus considera. Por isso, o tema da nossa exposição é por que devemos ouvir a instrução? Por que essa insistência desse pai para a instrução dos seus filhos? E na verdade, eu quero, nesse sermão, esse texto visa, de fato, nos convencer a abraçar este ensino, a ouvir a instrução. E a primeira razão para isso, para ouvirmos esta instrução, é exatamente porque ela nos chama a abraçar a sabedoria. Esse é o nosso primeiro ponto. Então, do verso 1 até o verso 9, o pai vai mostrar e argumentar as razões para você abraçar a instrução. Por quê? Ela te conduz à sabedoria, ela te chama a abraçar a sabedoria. Repare, o verso 1 e o verso 10, eles iniciam com a ordem de ouvir. Ele diz assim: filhos, ouvi, no verso 1 e depois no verso 10, filho, ouvi. E essa ordem para ouvir ao longo do livro, ele aparece 12 vezes. E essa atitude, essa ação para ouvir ao longo do livro aparece 30 vezes. Em um livro que tem 31 capítulos é bastante coisa. Porque essa atividade para ouvir, como nós já temos insistido com os irmãos, é o caminho pedagógico que Deus trabalha, que o livro trabalha. Ele vai te instruir sobre a vida, então você tem que ter o ouvido atentos para receber a instrução. É o caminho pedagógico para a formação. Mas essas atitudes aqui, particularmente neste texto, ela forma então aquilo que a gente chama de macroestrutura do texto.
o texto tem duas partes importantes. Uma é essa primeira, do verso 1 ao verso 9, que te faz um convite a ouvir a instrução, porque esta instrução vai fazer com que você abrace a sabedoria. A outra seção, do verso 10 até o verso 19, ela já faz uma outra perspectiva. Como é que você coloca isso em prática? A instrução vai te conduzir à prática da sabedoria. Então observe que o pai diz: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento. Mais uma vez, ele nos chama a essa atitude de ouvir. E ouvir, meus irmãos, não é uma atitude simplesmente de captar um som. Ouvir para Provérbios é você ter este ensino, receber a instrução, internalizá-la no teu coração e praticá-la. Você vivencia ela. É uma atitude ativa. Você está atento para aquilo que está recebendo, porque você o tem como precioso, como algo valioso para você, e você recebe essa instrução, permite que essa instrução modele o teu caráter, e aí você passa a viver de acordo com a instrução. Ouvir em Provérbios é isso, é essa ação complexa. Por isso que os tolos não ouvem, os nécios rejeitam, os zombadores chacotam disso. Eles não têm a habilidade de ouvir. Sabedoria, o termo hebraico para sabedoria, ele é muito bem traduzido como habilidade. Por quê? Porque não é um tipo de conhecimento que fica aqui no intelecto. Eu pratico isso, eu exerço a sabedoria. Eu sou sábio na medida em que eu pratico. Lembre-se da definição de sabedoria: fazer a coisa certa, no momento certo, com a intensidade emocional adequada. Isso é ser sábio. É isso que o livro convoca. Para ter essa atitude, eu preciso ter o quê? A instrução. E aí, claro, o livro aponta exatamente: filhos, ouvi a instrução do pai e estais atentos para conhecerdes o entendimento. Como eu já disse, nós já falamos, essa é a 10ª mensagem. Já falamos sobre a quem devemos ouvir e que mensagem devemos ouvir. Então, não vai ser o alvo dessa exposição nesta noite, porque o alvo é te convencer a ouvir a instrução, não a quem ouvir e que tipo de instrução, tá? Então, como as pregações estão no YouTube, você pode ir lá, acessar e ouvi-las novamente. Mas entenda que, basta dizer basicamente aqui que entendimento que ele expõe para nós, que devemos ouvir, estar atentos, é como se fosse a palavra discernimento, que definimos já como habilidade de enxergar o mundo como Deus vê. O que significa isso? Eu tenho conhecimento da lei do Senhor e tenho a habilidade de aplicá-la no meu cotidiano. Eu tenho a capacidade de discernir situações e circunstâncias e consigo aplicar a lei de Deus. É essa capacidade que o texto nos chama, que o pai chama o filho a ouvir. Mas tem uma consideração muito importante, uma coisa que é a primeira vez que aconteceu ao longo dos capítulos de Provérbios. Não sei se você ficou atento, mas ele diz assim: ouvi filhos, plural. Até então, o pai tem falado apenas com o filho, no singular. Agora ele faz um ensino coletivo, isso é a primeira vez que ocorre aqui. E é exatamente o objetivo de expor que esse ensino está sendo franqueado a todos. Ele é aberto para todos, esse convite de vir e abraçar a sabedoria. Não fica restrito apenas a alguns. Mas aí o pai, no verso 2, ele dá uma motivação para que você ouça essa instrução. Ele diz assim: por que vos dou boa doutrina? Não deixeis o meu ensino. Ele diz: por que vos dou boa doutrina? Por que, então, ele diz assim, ouvi. Por que ouvir a instrução? Porque ela é boa. Ela não é qualquer coisa. Ela é boa. Mas, convenhamos, quem aqui escuta alguém porque fala que a mensagem que ele tem é boa?
Pois bem, verso 3. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, veja o argumento dele que é interessante, filho, a doutrina que eu tenho, a instrução que eu tenho, ela é boa. E ela não é boa só porque eu estou dizendo que é. Ela é uma doutrina experimentada já. E eu vivenciei. Recebi de meu pai. E aqui, essa comunicação é interessante porque ele não explica simplesmente a experiência particular dele. Ele está falando de uma herança pactual que ele recebeu de instrução. Meus irmãos, o objetivo de Deus, na verdade, ao constituir um povo, era formar um povo sábio. Esse ensino que o Pai está oferecendo é a herança pactual do povo de Israel. É nossa herança pactual. Essa instrução que é fornecida, ela visa tornar o povo de Deus sábio, para que possamos cumprir as determinações do nosso Senhor, para que possamos viver bem. É uma herança pactual esse ensino. Por que ele é bom? Porque ela vem de gerações, desde que Deus está formando o mundo. E observe como é que ele vai, o pai então agora, ele se passa quando ele rememora a sua ação quando ele era filho e escutando a instrução do seu pai que recebera. E aí diz no verso 4, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Observe que nessa chamada aqui é interessante porque o pai mostra esse conteúdo que ele quer que o filho, que ele deseja que o filho guarde. Então ele deseja que o filho retivesse essas palavras aonde? No coração. Internalize isso. Isso tem a ver com aquilo que você deseja, aquilo que você está atento e considera como algo importante. A ideia é internalizar o ensino, é que ele esteja aqui dentro do seu coração para o quê? Para que você possa praticar. Essa atitude ativa ele expressa. Então, retenha no coração as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e vive. Uma vez internalizado esse ensino, ele deve então ser guardado e vivido. Não é apenas algo que fica aqui no meu intelecto, mas agora eu pratico. Isso gera então um modo, uma perspectiva de vida, uma maneira como eu vou viver. E aí, veja que interessante, no verso 5 e no verso 6, o pai diz, adquire a sabedoria, adquire o entendimento. E esses termos, adquire a sabedoria, é mesmo como um termo comercial. É tipo assim, pague para ter isso. Pague o preço que for para ter isso. Adquira com tudo que você tem. Deseje isso ardentemente. E aí ele expressa então as suas razões para essa motivação, para ele adquire a sabedoria, adquire o entendimento. E ele deseja, não te esqueces da palavra da minha boca e nem delas te apartes. Não desampare a sabedoria. E aí ele expõe, por quê? Porque ela te guardará. E aí o pai chama para essa atenção. 3 coisas que você deve fazer para adquirir a sabedoria. Você deve adquiri-la e não se esquecer. Você deve adquiri-la, nem se afastar da instrução. Você deve adquiri-la e não deixá-la de canto, não abandoná-la. Todas essas atitudes são atitudes internas, que se traduzem como escolhas. Você decide seguir a sabedoria ou não. Meus irmãos, você não é um bicho que é movido por instintos. Você é uma pessoa. Você escolhe. A palavra de Deus tem uma distinção muito importante para nós sobre isso. Se você abre o livro de Gênesis, Deus cria os animais segundo as suas espécies. E então, no 6º dia, ele cria o homem, mas ele não coloca no reino animal.
Pode ser que você tenha tido a condição de ser tratado biologicamente como um animal. A Escritura não te trata assim. Você é algo diferente. Você é totalmente outra coisa. Você é imagem de Deus. Você é um ser que deseja, que anseia, toma decisões. E permita-me explicar a diferença, se não ficou muito claro, entre um animal e um ser humano. Mas é importante você perceber isso, porque você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. E aqui, claro, colocando essa doutrina no lugar correto, não como a música como a gente conhece, mas a distinção ela é importante porque os seres humanos, eles majoritariamente agem os seres humanos, os animais agem instintivamente. Majoritariamente. Os seres humanos, não. Não é assim. Nós antes deliberamos, desejamos algo e agimos. É diferente. Deixe-me dar alguns exemplos. Enquanto aves migram, peixes desovam, os impulsos por impulsos reflexivos e automáticos, os seres humanos possuem a faculdade de estabelecer objetivos e exercer poder de autodeterminação. Você escolhe, você toma decisões, você tem atitudes, você raciocina, você delibera sobre alguma coisa. Se não o faz, deveria. É essa a condição humana. Isso se torna distinto, faz com que nós sejamos criaturas morais. De certa forma, isso também confere determinada autonomia sobre aquilo que nós fazemos. Se eu quiser beber uma água, eu bebo. Se eu não quiser, não bebo. Ou seja, eu tenho uma deliberação, uma decisão, uma atitude sobre isso que eu tenho. Observe um outro exemplo importante. Se pegarmos um bebê que tem apenas 1 ano de idade e um animal que nasceu em poucas semanas e deixá-los sozinho, quem tem a maior probabilidade de sobreviver? Um animal. O ser humano não tem. Não, por quê? Ele não age instintivamente, ele não é bicho, ele não é animal. E essa separação, ela é muito importante para nós. Observe então que os instintos e apetites, como fome, sede, desejo sexual, foram criados por Deus, fazem parte da estrutura humana, mas eles não são moralmente indiferentes. Eles partem então sempre de uma decisão. Por mais que você sinta a fome, a atitude que você fará a partir desse sentimento que você tem é uma decisão. Observe que as necessidades orgânicas, sono, alimentação, sexualidade, são todos iguais e vão variar o quê? De cultura para cultura. Porém, a queda, e aí é o grande lance para nós, faz com que os nossos desejos naturais, que eram bons, se degenerem e passem a ter formas de compulsão. São desejos desordenados, incontroláveis. Mas isso por conta da queda. Então eu quero que você capte essa diferença. Existe uma distinção entre agir por instinto e agir por vontade. O instinto, ele é irreflexivo. Você não raciocina sobre o instinto. Eu vou pensar em ter fome e agora vou ter fome. Não, não funciona assim. Você sente a fome. E a partir disso você toma uma decisão. Aí, a decisão de gula é uma decisão. Você decidiu comer compulsivamente. Não comeu o suficiente para se saciar. Ninguém nasce gordo, tá? É essa a perspectiva. É uma decisão que você toma. Entenda isso. A partir daquilo que você tem da necessidade. A mesma coisa com impulso sexual. A mesma maneira. Se você não entender que você toma a decisão, delibera sobre isso, porque você não é bicho, você não age por instinto. E isso faz total diferença para nós hoje. Porque tem pessoas que acham que porque sentem determinadas coisas, isso diz que elas são, confere-lhes identidade. Ao invés de entender que isso faz parte da sua
estrutura, mas não define quem você é. Quem define quem você é quem te criou. Deus. Você não é bicho. Você é um ser humano que, portanto, tem a vontade, tem desejo, delibera. Então, as suas escolhas não são aleatórias, mas determinadas pela disposição interna do coração. Por que o Pai insiste em você guardar a instrução no coração? Porque tudo que você decide vem daqui, do teu coração. As escolhas humanas não são aleatórias, partem desse coração que decide, que toma a decisão. Então, voltando lá para Jesus, ele vai dizer aquelas metáforas da árvore. Uma árvore má produz o quê? Fruto mau. Uma árvore boa produz um fruto bom, porque o coração dele é isso. O que determina, então, as nossas decisões, se elas serão boas ou más, é a natureza do nosso coração. E se o nosso coração é pecaminoso, qual é a natureza do que os nossos desejos e escolhas produzirão? É escolhas e decisões má. Por isso, você deve ouvir, adquirir a sabedoria, porque o teu coração é tolo. O meu coração é tolo. Nós escolhemos mal. Nós precisamos fazer a escolha correta. E eu preciso, então, de algo de fora para me comunicar a verdade correta, a instrução adequada para que eu possa preencher o meu coração e me mover a partir disso. Então o convite do Pai é esse: abrace a sabedoria com este aspecto, nesse sentido. Mesmo que um homem seja impelido por sua natureza ou cegueira espiritual, ele permanece responsável por suas atitudes. É você quem está tomando as decisões. E agora você está aqui diante de você a proposta. Por que ouvir esta instrução? Porque ela vai te conduzir à sabedoria. Portanto, preste atenção nisso. A tua vida é marcada por tuas escolhas. Isso não é frase de caminhão, não. Isso é vida real, gente. É vida real. Você carrega as consequências das suas escolhas. Isso que você está vivendo agora é resultado daquilo que você escolheu lá atrás. Não estou julgando se foi bom ou mal. Avalie internamente. O texto nos chama a essa avaliação. Avalie isso. Porque você tem uma decisão a tomar. Por isso, o Pai deseja que o filho não se esqueça, não se aparte do seu ensino e pede para que ele não deixe a sabedoria, porque a sabedoria o guardará. Ela guardará, inclusive, as suas escolhas. Aí no verso 6 o Pai dá esta ordenança: ama a sabedoria e ela te protegerá. Ele chama ainda para não só você guardá-la, mas chama para você ter um sentimento, estima, tem uma relação afetiva com a sabedoria. Anseie por ela, deseje-a, ame-a, e ela vai te proteger, ela vai guardar as tuas escolhas no teu coração. As tuas escolhas serão guardadas e protegidas pela sabedoria, se assim você fizer. Se você amá-la, se você a estimá-la, guardá-la no seu coração. Esse caminho todo. E aí o Pai apresenta um segundo princípio para nós, verso 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Você deve se lembrar que o primeiro princípio apresentado no capítulo 1, no verso 7, era o temor do Senhor como princípio da sabedoria, que me daria a perspectiva correta de quem Deus é, que me capacitaria a ter a habilidade de desviar do mal. Esse era o primeiro princípio. Agora, o segundo princípio é você ter uma busca ativa pela sabedoria. É você desejar ela. Ele diz: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis.
com tudo que você tem, com o seu vigor. Por isso que esse termo adquire é um termo usado monetariamente, mas é você pagar o preço para isso. É custoso, não é de graça. Não existe almoço grátis aqui. É você buscar ardentemente isso. Você vai passar por um processo. Ela não é algo que eu instalo um drive em mim e pronto, agora sou sábio. É um processo, é uma caminhada, é uma jornada. E você tem que estar ciente desse processo. Adquire com tudo que possuis, com a força que você tem, com o entendimento. Adquire o entendimento. Se esforce, estima. E aí ele diz, ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Por que devemos ouvir essa instrução? Porque ela nos chama a abraçar a sabedoria. Essa instrução ela é boa porque ela vem de um conteúdo de herança dado por Deus ao povo. Ela é boa porque nos chama para a necessidade de escolhermos a sabedoria. E meus irmãos, quando lendo esse trecho aqui, estima e ela te exaltará, abraces e ela te honrará e te colocará uma coroa. Não lembra não o livro de Apocalipse? O que Cristo fará com a sua igreja? Nós temos já defendido e entendido que a sabedoria no Novo Testamento encarnada é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então quem você deve estimar? Cristo. Quem você deve ter com a grande estima, se esforçar para manter um relacionamento e amor com Ele? Cristo. Porque Ele protegerá as tuas escolhas, protegerá as tuas decisões. Não é uma boa razão para você abraçar essa instrução? Para você ouvir atentamente a instrução? E ainda, observe que se você está me ouvindo aqui com o coração apropriado, a ideia que o texto impõe para nós é que disso tudo diz sobre aquilo que move o teu coração. Você tem sido movido pelo conteúdo da instrução do Senhor ou pela sua natureza pecaminosa? O que tem movido o teu coração? E o pai diz, filho, que a minha instrução preencha o teu coração, retenha, guarde-a, agarre, ele usa até um termo de abrace, não deixe ela escapar. É esse esforço necessário e contínuo apresentado para nós. Sabe por quê? Às vezes enfrentamos as situações de sexualidade pervertida? Sabe por quê vivenciamos, digamos assim, um relacionamento de dependência emocional e não sabemos atender o próximo nas nossas relações? Porque não temos ouvido a instrução de como este mundo funciona na ótica de Deus. Não temos tido o discernimento, a sabedoria para aplicar isso nas nossas relações. Quer aprender a fazer essas coisas? Ouça a instrução do Pai. Ouça a instrução. Não deixe isso escapar. Faça com que a sua vida de busca seja uma busca intencional da pessoa de Cristo Jesus, para que o ensino dele modele o teu caráter, modele as suas escolhas, modele as tuas decisões, e aí você passe a viver de acordo com a sabedoria, de acordo com os ditames que ele instruiu, digamos que os ditames que ele construiu este mundo, como este mundo deve funcionar. É este esforço intencional. A instrução do Pai te conduz a Cristo, a abraçar a sabedoria. E em segundo lugar, meus irmãos, porque devemos ouvir essa instrução? E em segundo lugar, porque ela nos conduz ao caminho da vida. Ela nos conduz ao caminho da vida. Veja, agora a partir do verso de número 10.
Nesta parte, o texto faz um seguinte movimento. A instrução recebida, ela leva à apropriação da sabedoria. E a sabedoria apropriada orienta o filho ao caminho. Só que aqui tem um detalhe muito interessante. Verso de número 10, ele diz assim: ouve, filho meu. Singular. Ele começa o discurso falando no plural. Filhos, abracem a sabedoria, acatem a instrução, guardem a instrução. E agora ele vem no pessoal. E sabe por que esse movimento do texto? Ele é importante você entender. Porque a sabedoria, ela é vivida e aplicada individualmente. Eu não posso ser sábio por você. Você não pode ser sábio por mim. Você recebeu a instrução. Agora você é chamado a praticá-la. E isso é individual, meus irmãos. Eu não serei sábio por vocês. Vocês serão sábios por vocês mesmos. Você é chamado individualmente a guardar essa instrução, a viver essa instrução. É intencional isso no texto. Mostrando esse movimento de você perceber do seu dever, de que agora ninguém percorre a jornada por você. Você anda nesse caminho sozinho. E aqui não estamos falando da vida comunitária, de que devemos caminhar juntos. É outra coisa. Aqui estamos falando do seu dever, daquilo que você deve fazer. As atitudes que você deve ter, as escolhas que você deve fazer ao longo de sua vida. O texto nos chama para esse foco. A você encarar e perceber a responsabilidade que as suas escolhas têm. E aí o pai faz o seguinte: ativa a memória do filho. Ouvi, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Veja, o que a instrução o conduzirá a ter anos de vida, a ter mais vida. Ele recorda isso do filho, ele deseja: filho, guarde isso, aceita as minhas palavras. E aí o pai começa a levar o filho, no verso 11, a relembrar: filho, relembre isso aqui. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Ele expõe então o filho a relembrar o caminho que o pai instruiu. Agora ele chama: olha, se você de fato praticar o meu ensino, olha o resultado disso. Verso de número 12. Não te embaçarão os passos, e se você correr, não tropeçarás. O que significa essa metáfora? Significa que nas escolhas da tua vida que você fizer, você enxergará o caminho claramente. E você precisando tomar decisões rápidas, você terá o discernimento de aplicar a instrução do Senhor e você não tropeçará. Não é legal essa habilidade? Útil. Para pensar. Inúmeras escolhas que nós fazemos diariamente. Quantas são regidas pela lei de Deus? Quantas são regidas pela instrução que nós recebemos da palavra do Senhor? Quanto você para pensar: peraí, isso daqui compromete a minha relação pactual com Deus? Compromete minha relação comunitária com o povo de Deus? Fere algum princípio do Senhor? Eu cogito essas coisas? Não, às vezes a gente age como bicho, instintivamente toma uma decisão e faz o quê? Tropeça. Só encontra caminho tortuoso, porque não guardou a instrução. O pai relembra: olha a vantagem, filho, se você colocar em prática isso aqui agora, você não tropeçará. Você enxergará claramente a decisão que você deve tomar. E, meus irmãos, se eu não estiver enganado, o nosso caminho é sempre marcado por diversas incertezas, inseguranças. E por quê?
Porque não guardamos a instrução. Não temos o caminho claro de atitudes que deveríamos tomar, decisões que deveríamos agir. Não fazemos porque não temos essa clareza. Aí no verso 13 o pai expõe: retém a instrução e não a largues. O pai ordena, retém, não deixa ela. Ele fala assim: filho, deseje, não deixa ela de lado. Não abandone essa instrução, retenha, guarda ela. Ela é preciosa. Guarda porque ela é a tua vida. E aqui o pai consuma de uma maneira muito interessante. Não se trata apenas de instrução, se trata de modo de vida, maneira de viver. Não é mera doutrina. Se a doutrina que você recebe não é útil para o seu dia a dia, meu irmão, abandone, joga fora. Mas a palavra de Deus, ela é útil para a correção, para o ensino, para a edificação. Essa é a verdadeira doutrina. Ela causa edificação, ela te promove o quê? Vida. A palavra gera vida em nós. E devemos entender que o valor dessa instrução, dessa doutrina adquirida, vinda da sabedoria, gera em nós vida. Ela tem um valor inestimável para nós. Por isso ela deve ser guardada, retida, e não deve ser abandonada. E isso é muito especial para nós. Eu já contei para os irmãos que a Escritura registra que Salomão, já velho, o seu coração se desviou do Senhor. E aí nós conhecemos a história de Reis, 1 Reis, 2 Reis, e aí essa jornada toda que o grande sábio, o homem mais sábio que já pisou na terra, ele não guardou. Caiu. E caiu feio. A ponto de construir no templo do Senhor altar a outros deuses. O grande rei Salomão. Se o homem mais sábio cometeu esse erro, ai de mim. Ai de você. Se você não entender que as suas escolhas têm exatamente a ver com este dever de compromisso pactual com Deus, de guardar a instrução, de reter essa instrução. Por quê? Ela é a tua vida depende disso. Não estamos enquadrando a coisa aqui no aspecto soteriológico, de salvação. Ele está olhando para o modo de vida, tá? Provérbios está tratando essa perspectiva. Lembrem-se, ele fala de um contexto não do histórico redentivo, né? Nós não vemos a citação da lei, nós não vemos os profetas citados aqui em Provérbios. O Provérbios é uma comunicação para quem é de fora de Israel, é o senso comum. Deus está apresentando para o mundo como é que o mundo funciona, a partir da sabedoria dele. É essa a perspectiva do livro. Então não entre no dilema, ele perdeu a salvação. Não sabemos. Ninguém perde a salvação, porque é Deus quem dá. Mas veja só, o livro está nos chamando a perceber de escolhas e atitudes que nós vamos tomar, porque somos responsáveis por elas. Ele está nos chamando a olhar por esta ótica. E na nossa doutrina reformada, nós entendemos que o crente persevera. O crente, quando escuta a exortação, ele se arrepende. Ele se volta para o Senhor. Essa é a máxima da doutrina. Então, por isso que a gente pode exatamente falar de perda de salvação tranquilamente, porque o crente escuta exatamente isso e se converte, se arrepende, muda de caminho. O ímpio vai para o inferno do mesmo jeito. É essa a abordagem. Porque ele não se arrepende, ele continua contumaz no caminho dele. E veja agora no verso 14. Ele diz assim: não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Mais uma vez, agora ele aparece o grande ponto de escolha.
chegou diante de você outra possibilidade de caminho, que não é a sabedoria. E aí o pai, olha, você vai andar por esse caminho? Perceba esse caminho, olha como ele é. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo. Por quê? Pois eles dormem. É porque, na verdade, ele diz assim, verso 16, pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Qual que é o anseio do perverso? Produzir maldade. Se você trilhar esse caminho, olha, não tem nada de bom, é só ruína. Eles ficam ansiosos por querer produzir o mal, eles perdem até o sono se eles não fazem alguém tropeçar. Esse é o anseio de quem é perverso. Ele não tem o compromisso com a vida. Ele não está nem aí. Ele pouco se importa com a vida. Ele não tem esse comprometimento. Por quê? O resultado é porque eles comem do pão da impiedade. Verso 17, bebem o vinho das violências. É disso que eles se alimentam. Eles não têm a instrução do Senhor. Eles se alimentam disso, eles se nutrem desse tipo de coisa. E é exatamente isso que eles anseiam. Então, se você andar no caminho deles, pois bem, você colherá os mesmos frutos deles. Produzirá a mesma obra deles. Não será diferente. Isso nos diz algo muito importante. Crente, não abra concessão. Não cogite sequer passar perto desse caminho. É esse o resultado. Você vai produzir maldade. Você fará com que pessoas tropecem. Você será pedra de tropeço para todo mundo que estiver ao seu redor. Você será o caos na vida de alguém, se já não tem sido. É esse tipo de exortação séria que ele está mostrando para uma vida prática nossa. Olha o resultado das suas escolhas. Você produzirá isso, a ruína de alguém. É grave assim. E aí o pai faz então o grande contraste no livro, o grande clímax que é este do livro, do capítulo, desse verso 18 e verso 19. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais como um caminho perfeito. Isso significa uma vida marcada por escolhas boas, porque ela cumpre o propósito de nascer e resplandecer como se fosse um dia belo. É esse tipo de observação que ele faz. O caminho do justo é esse. Aqueles que guardam a instrução experimentam isso. Uma vida marcada por boas escolhas. Escolhas que são protegidas pela sabedoria. Desejos que são guardados pela sabedoria. Essa é a característica. Em oposição, verso 19, o caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. É um caminho sem saber por onde ir. Aí você vai cantar o seu sertanejo, eu não sei para onde vou. Exatamente porque não abraçou a instrução. É um caminho que é escurecido, de trevas. Você não terá boas escolhas. Então isso caracteriza uma vida marcada por péssimas escolhas. E então o pai fecha esse discurso da maneira como ele iniciou. Ele nos chama a escolher a sabedoria e termina mostrando o final disso. De toda a complexidade da vida existem apenas dois caminhos.
A vida depende de uma resposta perseverante à instrução recebida, pois essa instrução conduz a trilhar o caminho da sabedoria, o único caminho que leva à vida, em contraste com o caminho dos ímpios que conduz a trevas e ruína. Então, não abandone a instrução do Senhor. Permaneça em Cristo. Permaneça no caminho. Ele é o caminho. Não tem outro caminho, outra alternativa para nós. Só Cristo conduz a vida. Ele é o caminho. Ele é a sabedoria a qual nós temos que escolher todo dia, da qual nós temos que adquirir, abraçar todo dia. E concluindo, meus irmãos, nós falamos por que devemos ouvir, e o Pai forneceu duas razões. Por quê? Ele nos chama a abraçar a sabedoria e porque ela nos conduz ao caminho de vida. Certamente, meus irmãos, neste exato momento de nossas vidas, estamos carregando consequências das nossas escolhas. Talvez você esteja enfrentando a solidão, exatamente porque não teve habilidade de cultivar bons relacionamentos ao longo de tua vida. Ou perdeu o tempo adequado para adquirir um relacionamento. Talvez você esteja enfrentando situações de amargura, resultado de um descontentamento porque os seus planos não se realizaram ou não se realizou da maneira como você queria. E aí você tem um coração amargurado por conta dessas decisões que você tomou. Talvez você esteja em um relacionamento conjugal quebrado, marcado por infidelidade, e você não vê saída. O Pai Celeste te chama a ouvir a instrução dele. Te chama você a olhar agora para Cristo, ouvir a instrução dele, ir até ele, buscar a Cristo. Por quê? Ele protegerá as tuas escolhas. Ele guardará as tuas decisões, os teus desejos. E ele restaurará a tua dignidade. É isso que Cristo oferece. Siga Cristo. Tenha essa atitude. Adquira, se esforce. Persiga nesse caminho. Abrace. Custe o que for. Se empenhe em adquirir a sabedoria, em andar por ela. É isto que o sermão, nesta noite, nos chama, a palavra de Deus nos convoca. Em resposta a esse sermão, cantemos com a nossa equipe. Coloquemos-nos de pé e vamos cantar